Olá, 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 meu querido estudante da Educação para Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para mais uma aula da nossa terceira etapa, o ensino médio. Continuamos o nosso módulo 1 do terceiro semestre, mas agora, unidade 2 e aula 2. E a gente continua falando sobre notação científica. Na nossa aula passada, a gente conversou bastante sobre grandezas cósmicas e reinos subatômicos, não foi isso? A gente falou ali da necessidade de representarmos números muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais simples, mais prática, tanto para a nossa escrita quanto para nossos cálculos, para nossas ferramentas, utilizando essas ferramentas que é a notação científica. Na nossa aula de hoje, a gente vai perceber esses números como produtos de potências de base 10 e buscar reescrevê-los ali utilizando a notação científica. Beleza? Vamos lá, então. Eu trago para vocês um primeiro exemplo. O que a gente tem aqui? A gente tem que a distância média da Terra à Lua é de aproximadamente 384 mil quilômetros. Temos que perceber a potência de base 10 aqui, o cálculo, a forma que a gente utiliza para representar isso em forma de notação científica, segue algumas regrinhas, alguns questionamentos não. Algumas ideias simples para a gente. Estamos falando de potências de base 10, não é isso? Então, eu quero buscar números ali que são menores que 10 para essa representação. Por quê? Porque se a gente coloca nessa representação um número maior que 10, não faz tanto sentido. Se o número é maior que 10, então cabe reduzir um pouco mais essa representação. Então, toda vez que estivermos fazendo esse movimento de representar um número enquanto notação científica, vamos buscar ali um número que esteja entre 1 e 10. Olhando para essa representação que temos aqui, 384 mil, vamos buscar andar com a vírgula da direita para a esquerda. Por quê? Porque estamos representando um número muito grande, não é isso? Estamos aqui com um número muito grande. Eu estou aqui com 384.000,0. Eu preciso representar ele de uma forma menor. Então, eu vou precisar reduzir ele. Para reduzir um número, a gente anda com a vírgula para a esquerda. Eu vou andar com a vírgula e cada andada da vírgula eu vou multiplicar por 10 elevado a alguma coisa. Eu vou andar aqui. O expoente que a gente coloca no nosso 10, ele vai ser indicado pela quantidade de casas que a gente andou. Então, eu vou andar com a minha vírgula 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar minha vírgula entre o 3 e o 8. Por quê? Porque eu falei para vocês que estamos buscando números representados entre 1 e 10. Se eu colocasse minha vírgula entre o 3, o 8 e o 4, eu ia ficar com 38,4 e não é isso que queremos. Queremos um número menor que 10. Então, 3,84. Esse restante do número que sumiu, a gente vai levar ele para uma potência de base 10. Eu vou multiplicar, então, 3,84 por 10 elevado à quantidade de casas que eu andei. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 384 mil pode ser reescrito como sendo 3,84 vezes 10 elevado a 5. Por quê? Porque esse 10 elevado a 5 é como se tivéssemos ali o 1 e 5 zeros. E ao fazer o produto entre esse 3,84 e os 100 mil, a gente está trabalhando com 384 mil. Então, toda vez que fizermos o movimento de reduzir um número muito grande, iremos andar com a nossa vírgula para a esquerda e a quantidade de casas que a gente andar, vamos colocar no produto da base 10 aqui, no expoente aqui da nossa base 10. Vamos ver um outro exemplo? Olha só. A velocidade da luz no vácuo é de 300 milhões. Então, eu vou escrever aqui o 300 milhões
Deixa eu colocar o 0 mais para cá. Eu estou com a minha vírgula aqui, não estou? Então, eu vou mover a minha vírgula para a minha esquerda. Por quê? Porque eu tenho um número muito grande e eu quero reduzir ele. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu vou parar a minha vírgula aqui no 3, entre o 3 e o 0? Porque se eu colocar mais uma casa para a esquerda, eu terei o 0,3. E a gente quer um número menor que 10 e maior que 1. Então, eu vou ter na representação o 3,0 vezes 10 elevado a um número. Esse número ao qual elevamos o 10 é a quantidade de casas que a gente deslocou a nossa vírgula. A gente deslocou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso número será o 3,0 vezes 10 elevado a 8. Então, o 300 milhões que estão dispostos aqui, a gente pode escrever ele como sendo um produto aí de uma potência de base 10, 3,0 vezes 10 elevado a 8. Vamos para mais um exemplo? Olha só. O diâmetro do Sol é aproximadamente 1.390.000 quilômetros. Então, eu tenho aqui 1.390.000 quilômetros. Vou colocar o vírgula 0 aqui. Eu pergunto para vocês, na minha representação, quem será os números que vão vir antes da multiplicação pela potência de base 10? Eu vou andar com a minha vírgula para entre o 3 e o 9 ou para entre o 1 e o 3? Entre o 1 e o 3, né? Então, eu já sei que eu vou representar o 1,39 vezes 10 elevado a alguma coisa. E essa alguma coisa vai depender da quantidade de casas que eu me desloquei. Eu desloquei quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu número vai ser o 101,39 vezes 10 elevado a 6. Vamos pensar agora os números muito pequenos. Os números muito pequenos, a gente vai ter que fazer essa mesma representação. Só que agora, eu quero levar esses números para a direita, porque eu tenho um número muito pequeno e eu preciso crescer ele. Então, eu preciso que a minha vírgula ande para a direita. Eu tenho 0,001. Eu vou mover a minha vírgula até eu ter um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu vou andar com a minha vírgula 1, 2, 3 casas. Ficarei com 1,0 vezes 10 elevado, andei quantas casas? 1, 2, 3. A 3? Não, a menos 3. Por quê? Porque eu tinha um número muito pequeno e deixei ele grande. Então, se eu ando para a direita, o meu expoente é negativo. Quando eu estou trabalhando com números muito pequenos e eu vou representá-los na notação científica, eu faço essa representação levando o expoente negativo. Outro exemplo, olha só, o diâmetro de um átomo de hidrogênio é de 0,00000000001. Eu vou mover a minha vírgula para a direita. Ao fazer essa movimentação da vírgula para a direita, eu vou representar como sendo um número vezes 10 elevado a um outro número, não é isso? Então, eu vou mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser o 1,0 vezes 10 elevado a menos 10. Por quê? Porque eu movi minha vírgula para cá, ó. 1,0 vezes 10 elevado a menos 10. Porque foram 10 casas movimentadas com uma vírgula. Outro exemplo. Esse aqui é o mesmo.
Um exemplo bem diferente, temos muitas casas decimais aqui. Vamos andar com a nossa vírgula para a direita. Por quê? Porque trata-se de um número extremamente pequeno. Eu vou ter nessa representação, então, que mover a minha vírgula até um número maior que 1 e menor que 10. Eu vou mover minha vírgula para aqui, ó, entre o 9 e o 1. Então, na minha representação vai ser o número vezes 10 elevado a outro número, certo? O número que eu vou multiplicar por vezes 10, por 10 elevado a alguma coisa, será o 9,109. Eu vou andar com a minha vírgula até entre o 9 e o 1. Quantas casas eu vou andar? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 casas. Eu andei 31 casas para a direita. Então, meu expoente vai ser quem? Vai ser menos 31. Menos 31 será o meu expoente. Outro exemplo aí, a gente tem o volume de uma célula sanguínea. 0,00027 ali no final. Eu vou representar como sendo 2,7. Por que 2,7? Porque eu quero um número entre 1 e 10, vezes 10 elevado a quanto? Elevado à quantidade de zeros que eu precisei me locomover, a quantidade de casas que eu precisei me locomover. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu vou elevar o meu 10 a menos 18, porque eu tive que andar para a direita. Essa aqui vai ser a representação do volume de uma célula sanguínea. Se a gente olha para o que a gente fez já, toda vez que a gente está representando um número muito grande, a gente anda com a nossa vírgula para a esquerda e o nosso expoente é positivo. Sempre andei para a esquerda, o meu expoente é positivo. Andei para a direita, o meu expoente é negativo. Andei para a direita com a vírgula, o meu expoente é negativo. Certinho, pessoal? Na nossa próxima aula, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa conversa, brincar um pouquinho mais com essas representações e fazer mais alguns exercícios. A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.